Falando do Lula, de cara o olhar era um pouco cansado, né? Eu volto a dizer um pouco a questão da voz, porque se você está cansando muito para falar, fazendo muito esforço para falar, você naturalmente vai ficando um pouco mais cansado. No começo, eu acho que esta cara, assim, da energia era visivelmente o que estava mais cansado. Eu acho que tinha uma questão de nervoso que aparecia um pouco no olhar. Lula usa super bem os gestos, ele teve uma movimentação boa de virar de lado, mas na virada de lado ele fugia um pouco do microfone, que para a voz era um pouco ruim. Então, essa coisa dúbia, né? Talvez ele pudesse virar mais e pegar o microfone, mas muitas vezes nessa virada que tem o lado bom, tinha o lado que a voz desaparecia. Ele tem muita expressão facial, então acho que ele manteve isso mesmo com cansaço, e a questão do tempo acho que não foi uma coisa boa para ele. O Ciro continua nessa coisa do Ciro Paz e Amor, um tom de voz suave, calmo, usou o gesto sempre aqui, em nenhum minuto teve aquele tom um pouco mais intenso, um pouco mais irritadiço, que era bem frequente do Ciro, sorriu, né, talvez tenha sido um dos que mais sorriu. O Lula no início deu um pequeno sorriso assim cumprimentando, mas no geral ele não deu nenhum, nem no final, nada de sorriso. Ele usa bastante o gesto, o Ciro, volto a dizer o Ciro, mas às vezes ele movimenta um pouquinho demais, assim. E agora estamos num momento bem essa coisa da mão aberta, que é um pouco ruim, porque fica muito poluído. Mas ele, no geral, usou bem. A Soraya me deu muita aflição porque ela tinha uma caneta, assim como o Bolsonaro, mas ela fazia um apontar, assim. Aí eu falava, gente, ela vai se machucar com isso. Então isso ficou muito A minha presente. esposa fez o mesmo comentário. Diz: caraca, essa caneta, Eduardo, tá me dando nervo. Eu vou desligar a televisão. Juro. Olha que E era engraçado. alto, né? E era alto, um pouco próximo do rosto, então dava um pouco de aflição, assim, porque ela vinha próximo. Então, não achei muito útil. O Bolsonaro também estava com uma caneta na mão, ele não usa gesto, né? Ele faz um balançar de mão, meio desajeitado, e outra coisa que parecia dele estar nervoso é que ele continuou molhando o lábio, né? Que ele põe aquela língua molhando. Então, isso ele fez muitas vezes, assim como ele tinha feito na entrevista. Então, por que ele fica pondo... E o Bolsonaro, quando sorri, é aquele sorriso que você fala, não quer sorrir, né? Porque ele tem um sorriso que não é natural e é meio... não sei se... Eu falaria cínico, assim, uma risadinha que não é verdadeira. Tem uma coisa engraçada, que parecia que o terno do Bolsonaro estava maior que ele, porque parecia que ele estava caindo. Eu não sei se eu só que tive essa impressão, parecia uma coisa aqui na manga caindo, né? Parecia que ele estava usando do amigo, do pai, sabe assim? Estava estranho, porque é como se tivesse uma coisa aqui. Ele segura o óculos, segura a caneta com a mão e o gesto realmente não tem. A Simone Tebet usou muito bem, ela usa bem o gesto, ela estava muito alinhada. Achei ela um pouco dura, assim, porque ela ficou visivelmente ereta, com a cabeça, com o olho. Ela usa também um pouco apontar, que eu acho que não é simpático também, né? Dobra o dedo, faz uma ênfase um pouco mais assim, mas ela de expressão facial é muito boa. E ela foi a que ficou mais firme, assim, olhou o tempo todo para frente, olhou o tempo todo para a câmera, né? Teve uma virada de lado, exato, uma viradinha de lado, mas ela volta e fala olhando para cá. Então, ela parecia muito bem trabalhada, né? O Dávila, Felipe, que é o primeiro nome, né? Esse não Mesma vale nem pergunta que eu comentar. fiz aqui o tempo inteiro. Não, Fai, comenta, por favor. Por favor, Porque comenta sobre o esse Dávila. está muito ruim, né? Porque péssimo, né? Acho que esse não sei o quanto fez de treino, mas faltava treino, se atropelou na fala, alguns assuntos que ele não tem, faz uma mão que é totalmente, usa demais uma coisa de intensidade, sem ter um gesto, mas ele muito atrapalhado, assim, né? Essa hora dele era a hora que acho que eu estava anotando, ia lá no VMAs ver se eu via a apresentação da Anitta, que estava ao mesmo tempo, né, na disputa lá e ganhou um prêmio, mas esse é muito despreparado,
mas eu fiquei assim impressionada com a falta de habilidade. E ele fez aquela coisa de raiva no olhar, né? Faz uma coisa muito incisiva, muito fraco, muito fraco. Ele parecia que queria imitar, ele diz que, assim, ele odeia a política. Eu descobri hoje que ele é de uma família de políticos, eu não sabia disso, mas ele diz que odeia a política, odeia o Estado, mas é o que mais pareceu querendo imitar discurso político mas tosco, sabe? Quando quer imitar cheio tosco. De estereótipo, é isso mesmo, é isso mesmo. Teve uma fala dele que no finalzinho ele deu uma piscadinha para alguém da equipe, com certeza que era uma validação, tipo, fui bem, não sei se vocês pararam isso, mandei bem ou não? Parei, Vivian. E eu falei, gente, por que ele tá piscando? Eu nem imaginei que ele estivesse falando com alguém da... Eu imaginei que era isso, tipo, fui bem... Aliás, ele pouco piscou, né? Mas essa piscada dele, que foi de um olho só, assim, foi uma piscadinha que realmente chamou atenção. O Edu falou do Collor, porque ele tinha essa coisa do Collor de arregalar o olho, né? Arregala o olho, assim, que você fica até assustado com o que está acontecendo. Ele fez bastante de arregalar o olho. Ô Marta, a gente quer muito te ouvir também sobre o descontrole do Bolsonaro, né? A gente vai até passar aqui de novo o vídeo para depois te ouvir, porque realmente esse foi o ponto alto do debate, sem dúvida nenhuma. Vamos assistir primeiro, colocar mais uma vez para a nossa audiência aqui o vídeo. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Marta, e esse descontrole dele? Eu acho que a gente estava esperando ele fazer isso, acho que desde a entrevista nacional, né? Porque ele é o descontrole em pessoa, né? Tava achando até que ele estava bem de não ter ainda tido nenhum desses descontroles, porque acho que nesses 4 anos o que a gente mais viu era isso, né? Agora, ele foi, eu na verdade fiquei pensando, primeiro porque assim, o Ciro começa a rir, depois o Ciro faz uma carta, não dá, mas também acho que não era coisa para ninguém rir, né, não tem graça essa atitude, e eu também fiquei pensando que a Bandeirantes ia dar um tempo para Vera, né, porque entraram, né, candidatos entraram em defesa, mas muito deselegante também, né? A pessoa falam assim, né? Uma coisa xingando quase a pessoa e ela não tem um momento. Tudo bem que não fala, mas ela foi a única jornalista que foi ofendida, né? Se todo mundo tem direito, por que não deixaram ela 30 segundos ela falar, né? Lógico que isso foi assunto e acho que a gente mostra essa questão dele com a Vera já não é uma coisa nova. E imagino que pudessem ter falado, pode ser que a Vera tenha que perguntar para você, porque foi sorteado. E acho que sabendo essa história, já devia ter alguém, uma pessoa que falasse, olha, presta atenção, se acontecer da Vera te perguntar, você mantém aí. Mas não ele foi pego de surpresa, porque sabiam que ela estava na lista de quem ia perguntar, né? Cair com ele é uma coisa, agora é um olhar, é uma fala tão raivosa, né, tão rancorosa, e ele aí eu acho que fica com esse olhar também, que é esse olhar meio que se mexe, é muito impressionante, ele fica muito, a mão assim, né, aquela mão meio, também só se movimentando, mas sem ser um gesto efetivo, assim. Muito ruim, mas é uma coisa que a gente viu ele fazer várias vezes durante esses 4 anos, né? Várias vezes, mesmo no cercadinho. No cercadinho, às vezes vem alguém que faz uma outra coisa que não está lá só para elogiar, babar ovo, e ele também dá isso. Então, mesmo em situações que ele está confortável, né? Ô Marta, mas sempre com mulheres. No cercadinho, no debate, essa forma de falar é sempre em ataque às mulheres, como foi ontem. Agora, você tocou num ponto fundamental que eu acho que empobreceu Chico, muito o debate. Exato, você falou das mulheres, porque quando ele tem 3 para fazer pergunta, né, ele vai no homem. Porque quando ele tem, fala, não, para quem que você pode perguntar? Eu falei, bom, essa é a oportunidade de escolher uma mulher, até para tirar essa... Não, ele vai e escolhe o Ciro. Eu falo, bom, nem nessa hora, né? Exatamente, mas você tocou num ponto fundamental que eu acho que tira toda a dramaturgia, toda a riqueza do debate, que é
esse posicionamento virado para a Câmara é muito pobre, ela fica exatamente só nos dois, no que vai responder e no que vai comentar. No momento que é o grande momento do debate, o momento negativo, o momento da canalice maior do Bolsonaro, você não tem o rosto de ninguém. Você tem ele e você não tem a reação, você não tem sequer o rosto da Vera Magalhães. Você tem é muito pobre de dramaturgia toda a forma como é mostrado o debate naquele momento. Você tem o enquadramento só nos dois, você não tem uma reação do Lula, da Simone, das mulheres que estavam na plateia. Então, talvez seja uma escolha pela frieza técnica, mas é muito ruim. Eu fiquei com meu olho buscando, não vai aparecer ninguém, nem para fazer um comentário visual a esse absurdo, sabe? Então, esse modelo eu acho muito ultrapassado, muito frio. Nem uma TV americana faz mais isso. Já fizeram lá no tempo do Nixon, mas acho que foi pro buraco já esse modelo. E outra coisa que eu acho que falta, deveria ser uma checagem ao vivo, que pelo menos ao fim de cada bloco, uma agência de checagem dissesse, por exemplo, que o que o Bolsonaro disse que é corrupção é o valor que não existe, porque aquele valor é mais alto do que o preço da própria estatal. Então, acho que a dramaturgia é muito pobre e esse tipo de debate ele é tão sério que ele precisa de uma checagem ao vivo. Senão você vai lá e vai faz um festival de mentiras e joga solto, né? Então, acho que esse ponto que você colocou do posicionamento dos candidatos, a forma que é colocada empobrece demais. Fica demais. Muito duro, você não fala com quem está em casa não sabe como o outro está reagindo. Eu gostaria, por exemplo, de ver como os candidatos, mesmo na cara ou na reação, ficaram, mesmo que não estivessem com o microfone aberto, qual foi a reação quando o Bolsonaro fala aquele absurdo. A gente não tem essa reação. Não. Tem toda a razão. E quando eu aparecia de longe, todos os candidatos, eles apareciam escuros. Então, quando começa, que aparece todos assim, você não consegue ver, porque eles estão super longe e estão no escuro. Então, não tinha nenhuma imagem que você via. E mesmo quando tinha dois embates, né, uma pergunta para outra e a resposta, vê a cara dos outros. Nesse momento e em outros momentos. Quer dizer, a posição foi super fria. E, além de tudo, os jornalistas estavam muito longe, né? A impressão que você tem é que eles estavam aqui também de lado, ninguém olhando para ninguém. Uma regra básica de comunicação não verbal, quando você faz a pergunta, olha para a pessoa que você está perguntando. E aí você não pode olhar, vira de lado, aí tem um microfone. Então, assim, realmente eu não entendo esse posicionamento mais e acho que é uma coisa que engessa, que endurece e que é muito antiga. Muito antiga. Deixa eu fazer uma pergunta, mas primeiro só elogiando essa ideia do Chico, várias pessoas elogiando no chat, você ter sim uma checagem, né? E aí você pode criar mecanismos, né? Por exemplo, se você faz ali uma checagem e mostra que o negócio é falso, que você dê 15 segundos para o candidato se explicar por que ele mentiu, porque às vezes o cara pode ter trocado alguma coisa, mas enfim, você tem que ter algum instrumento de checagem. Bolsonaro falar o absurdo, que prejuízo de 900 bilhões, eu acho que foi em relação a Petrobras. A Petrobras nem vale isso, né? Então são coisas que a gente não pode, enfim, não pode deixar acontecer. Agora, Marta, uma pergunta que é muito importante, que é a seguinte, a gente termina um debate desse falando, quem ganhou o debate? Né? Quem ganhou? O que quer dizer esse quem ganhou? Necessariamente a percepção que a gente tem de quem ganhou quer dizer também quem ganharia o voto das pessoas que estavam assistindo? Que a impressão que eu tenho é que quando a gente fala quem ganhou, é quase que como se a gente estivesse ouvindo uma discussão na rua, no bar, e a gente fala, quem ganhou a discussão? Mas muitas vezes você acaba se solidarizando com quem perdeu a discussão, porque o cara que ganhou a discussão foi um cara que agiu de uma maneira arrogante, ou que o cara que ganhou a discussão, o cara foi injusto ali, porque o cara que ganhou a discussão, enfim, ele maltratou depois que ganhou o outro e abusou ali do negócio. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, porque tem muita confusão na cabeça das pessoas, que quem ganhou o debate e quem se beneficia eleitoralmente do debate.
as duas respostas são a mesma ou não necessariamente? Eu acho que não necessariamente. A questão do debate, de pensar de quem ganhou, é quase dizer quem se saiu melhor, quem não perdeu em nenhum momento, assim, né? Quem não errou nos números, quem manteve o tempo, quem conseguiu dar suas respostas, quem fez boas perguntas, quem conseguiu, acho que, se destacar. Porque mesmo quando a gente fala da Simone, que foi bem, relativamente bem ontem, na verdade a Simone, quando começa a falar ali da questão da Covid, né, eram coisas que na primeira resposta do Lula a gente queria ter ouvido, ele falar dos casos de corrupção, e tem uma coisa só que eu preciso falar, porque toda vez que o Bolsonaro falou isso 2 vezes lá na entrevista e falou da equipe maravilhosa que ele tem, que essa equipe dava para selecionar 15 ministros, além dele, para falar de caso de corrupção. Então ainda fica esta bandeira que ele fala, né, falou 2 vezes ontem, que ele escolheu a sua equipe de ministros pelo mérito, pela qualidade, pela eficiência. Então a gente passa isso, né, quer dizer, isso ainda fica marcado, quer dizer, não tem nenhum momento que alguém vai lá e contesta, vai falar, peraí, vou começar, né, seu ministro, começa lá desde 2019 você pode começar. Porque fica essa ideia de que ele fica plantando, né? Então, assim, a apreensão que eu tenho é que quem ganha é quem não conseguiu dar nenhuma escorregada, não errar em nenhum time de resposta, conseguir. Quando a primeira resposta do Lula, e fica todo mundo falando, nossa, mas por que ele não falou dos casos de corrupção? Aí já é um dado negativo para ele. A resposta foi ruim? Não, mas a resposta não foi aqui. O seu eleitor gostaria que fosse, né? Porque aí, quando é a primeira resposta, é a resposta que você dá para o seu eleitorado, né? Porque você está começando o debate. Depois que você começa a pensar que você vai conquistar um outro público. Então, eu não sei se tem influência para mudar voto, porque eu acho que era um debate longo, chato de assistir, não era. Eu acho que é quem gosta de política, quem está acostumado a ver esta dinâmica, que de fato assiste. O problema é que muita gente fica só com a informação do dia seguinte da mídia de quem ganhou e de quem foi bem. E aí, muitas vezes, está resumindo e tiveram coisas interessantes dos outros candidatos que não aparecem. Agora, eu tenho, viu, Edu, uma dúvida se muda voto. Eu não sei se muda voto. Sinceramente, eu não sei se muda voto. O que você acha, Chico? Eu acho que funciona mais para a questão do ânimo, de animar ou não a torcida. A sensação por exemplo, que a militância, quem faz a campanha, quem está na rua ligado ao Lula, por exemplo, acordou sem aquela animação que poderia que teve no dia seguinte do Jornal Nacional. Eu acho que é mais uma questão de ânimo para o resto da campanha, de você animar o eleitorado. Por exemplo, a Simone Tebet gerou manchetes e mais manchetes de quem já torcia por ela, no caso, a mídia nacional, que estava esperando um bom momento da Simone Tebet. Hoje, todo mundo deu como manchete a vitória dela, coisa que não costuma ser noticiado assim em manchete, porque você não tem como o dado usado para aferir a vitória dela, aferir cientificamente, não é científico, porque foi um grupo de 60 pessoas numa pesquisa qualitativa, e a pesquisa não, quem estava lá, os 60 eleitores indecisos ou que dizem no momento que vão votar em branco, não representam, e isso é palavra do próprio Datafolha e da própria Folha, as 60 pessoas que estavam lá não representam o eleitorado brasileiro. Você lê no 2º parágrafo da matéria hoje da própria Folha de São Paulo. Mas isso gera uma manchete. Então, há uma sensação entre a torcida da imprensa e que quer gastar a última tinta aí para dar uma animada na Simone Tebet, há uma sensação de vitória da Simone Tebet ali. Um Ciro que
né, nem ganhou e nem perdeu, um Lula que não animou ninguém, assim, o Lula que não animou o cara que que vai balançar a bandeira hoje na esquina. Então, eu acho que fica muito nisso. Não mexe com voto, mas mexe com ânimos. Eu acho que mexe com ânimos e mexe com torcidas. Perfeito. E acho que fica mais claro quem perdeu, né? Porque, para mim, quando aquela atitude com a Vera, perdeu. Já ali foi, né? Não é à toa que ele saiu lá sem dar entrevista e tal. Então, acho que perdeu o Bolsonaro, perdeu o Dávila, que eu não lembro o primeiro nome, porque é muito fraco, e o resto, teve alguém que foi um pouquinho melhor, foi mono, mas eu vejo muito mais claro isso, mas eu concordo com o Chico, acho que ânimo, assim, né? Essa falta de energia que a gente sentiu no Lula, isso pesa muito, porque se você sente isso na primeira resposta, aí você tem mais 2 horas de debate, e você fala, ih, vai tirar a energia de ontem, porque uma coisa era começar com muita energia e ir perdendo, mas não foi isso. Primeira, ele já responde muito, assim, acuado, assim, do jeito que era uma resposta que ele poderia ter ido para outro caminho.